Em um dispositivo Android, segurar o botão central pode chamar um assistente virtual. Dizer uma palavra com a tela apagada também. Para quem usa o aparelho, esse gesto parece bem pequeno. Mas para as empresas que disputam o mercado de inteligência artificial, isso vale praticamente a avenida inteira. No dia 16 de julho de 2026, a Comissão Europeia adotou medidas vinculantes para que os concorrentes da Google tenham acesso também aos recursos do Android para chamar assistentes virtuais. Um desses recursos é justamente a invocação, ou seja, os caminhos pelos quais um assistente virtual aparece quando você precisa dele. Então repare na seguinte situação: você ainda nem formulou uma pergunta e uma escolha já foi feita por você. O sistema escolhe qual serviço te escuta, o qual obedece o gesto de interação com um botão ou aquele que pode ver a sua tela. Com isso, a competição começa antes mesmo da resposta. É fácil imaginar que a escolha existe apenas porque você consegue instalar outros chatbots no seu celular. Só que o aplicativo aberto manualmente ocupa um espaço muito menor do que o assistente integrado ao sistema operacional. O assistente integrado pode ser chamado por voz, pode receber o conteúdo da sua tela, pode acessar dados que outros aplicativos decidiram compartilhar, pode mudar a configuração do seu aparelho e pode agir em outro aplicativo. Cada capacidade dessas economiza um toque, um gesto, uma interação do usuário, diminuindo a fricção do usuário com o sistema. Separadamente, aparecem conveniências. Juntas, essas duas situações definem se o aplicativo vai ficar esperando num ícone a ação manual do usuário ou se ele vai tomar uma decisão dentro do sistema. Uma IA pode dar a melhor resposta para você, mas ainda assim perder a oportunidade de interagir com o usuário. Porque o caminho exige que o usuário clique no aplicativo, faça o caminho e reconstrua aquela situação. A distribuição aqui está embutida no comportamento do aparelho. Quem ocupa o atalho padrão recebe mais interações. E quem recebe essas perguntas percebe mais fácil onde o seu aplicativo precisa melhorar e onde ele já acerta. E o aplicativo que precisa vencer essa resistência inicial perde esses dados iniciais do sistema. Quem fica distante desse gesto cotidiano precisa vencer uma resistência toda vez. A Comissão Europeia organizou os 11 recursos em 4 famílias. A primeira delas trata da invocação. Ela inclui apertar o botão de início ou a alça de navegação para chamar o assistente, assim também como o comando de voz com a tela apagada. A decisão prevê até palavras de chamada concorrentes para serviços diferentes. A segunda família é o contexto. Um assistente precisa saber o que existe no aparelho e o que está acontecendo naquele momento. Isso inclui dados armazenados localmente por aplicativos, conteúdo da tela e sinais de sensores, sempre sujeitos à escolha de compartilhamento e ao consentimento do usuário. A terceira família é a ação. O serviço pode interagir de forma estruturada com aplicativos, automatizar etapas de uma janela virtual e mudar o comportamento do sistema, como brilho, Bluetooth ou modo não perturbe. A quarta família é de acesso a recursos. Entram aí os modelos que rodam no próprio aparelho, a possibilidade de instalar outros modelos e a execução em segundo plano. Esses 4 degraus formam uma sequência. O assistente precisa aparecer, depois precisa entender, em seguida precisa agir, por fim, precisa ter recursos necessários para executar a tarefa de maneira adequada. Tirar um dos degraus enfraquece os demais. Pense em 2 cozinheiros disputando o mesmo serviço. Um deles está na cozinha, diante dos ingredientes e conhece todos os pedidos. Pode usar fogão, forno e os utensílios. O outro recebe apenas um bilhete pela janela e precisa pedir que alguém traga cada um dos ingredientes. Podemos comparar a habilidade culinária dos dois, mas o resultado também depende da posição que cada um deles ocupa. Acesso à cozinha muda a velocidade, a variedade de pratos e a chance de corrigir um pedido enquanto ele está sendo preparado. No celular, o sistema operacional é essa cozinha. O modelo de IA utilizado importa, com certeza. Só que o modelo isolado não aperta o botão por você, não enxerga o contexto permitido, não abre outro aplicativo, não executa uma sequência em segundo plano. Essas capacidades vêm da integração com o sistema operacional. A medida da Comissão Europeia tenta aproximar as condições de trabalho. Ela exige que terceiros recebam acesso efetivo e gratuito aos mesmos tipos de serviços disponibilizados para o controlador da plataforma. E a palavra importante aqui é efetivo. Por exemplo, uma interface formalmente aberta, mas mais lenta, limitada, sem todos os recursos disponíveis, pode impactar negativamente os modelos de terceiros e preservaria a vantagem original do serviço prestado pelo controlador do aparelho. Os exemplos da própria comissão deixam as mudanças menos abstratas. Um assistente escolhido pelo usuário poderá ser ativado por voz, mesmo que o usuário não esteja no comando do aparelho, por exemplo, dirigindo ou cozinhando. Poderá redigir e enviar um e-mail pelo aplicativo preferido do usuário. Poderá criar uma nota, agendar uma reunião ou acessar funções de aplicativos proprietários da Google.
A comissão descreve o caso de uma lista de compras. O assistente abre a lista em segundo plano, verifica os itens, abre o aplicativo para fazer o pedido e realiza esse pedido para o usuário. E tudo isso depende do que o aplicativo terceiro disponibiliza e também das permissões que o usuário deu para aquele modelo de inteligência artificial. Outro exemplo é a tradução ao vivo. Modelos executados localmente no aparelho podem reduzir a demora. A decisão também cobre condições para que aplicativos de terceiros possam acessar modelos pré-existentes no sistema operacional, ou instalem seus próprios modelos com acesso equivalente. E aqui aparece uma consequência interessante. Os assistentes podem começar a se diferenciar pela forma como eles combinam os recursos, como utilizam aplicativos e como os modelos interagem de fato. Uma pessoa pode escolher um modelo para escrita, outro para automação e outro para privacidade dela. A ativação simultânea por palavras-chave diferentes abre esse caminho, embora tenha um prazo mais longo. Abrir esses recursos cria uma pergunta legítima sobre privacidade da informação. Um assistente que acessa a tela, microfone, câmera, localização, o hardware completo do seu smartphone, também pode causar um estrago considerável se tiver as permissões incorretas. Então, essa decisão da comissão não elimina as permissões. O usuário deverá consentir explicitamente o acesso aos conteúdos para cada um dos assistentes instalados. Em 5 áreas mais sensíveis, o Google poderá aplicar critérios objetivos e não discriminatórios para a elegibilidade. Entre elas estão as automações de tela, integração estruturada com aplicativos, integração com o sistema operacional em si, acesso centralizado a dados locais e inteligência sensível ao contexto. O DMA também permite medidas estritamente necessárias para proteger a integridade do sistema. O conflito prático vai aparecer na implementação. Uma barreira pode proteger o aparelho. A mesma barreira, aplicada de forma desproporcional, pode barrar o concorrente. Por isso, abrir uma interface técnica resolve apenas parte do problema. Documentação, testes, assistência e condições equivalentes de desempenho também entram nas medidas. A comissão diz que acompanhará a implementação nos próximos 2 anos. E existe um cuidado essencial com o tempo dessa história. A comissão adotou a medida em julho de 2026, mas a maior parte das medidas deve aparecer no próximo grande lançamento, o Android 18, em 2027. A chamada de ativação simultânea com palavras-chave dedicada ficou para o Android 19, em 2028. Então nós não deveríamos olhar para os nossos aparelhos hoje e concluir que esse acesso já está implementado e distribuído. Também não sabemos quais concorrentes usarão cada recurso, com qual qualidade e quais as escolhas dos fabricantes. Fabricantes continuam podendo personalizar seus aparelhos, desde que essas mudanças não interfiram na operação dos terceiros. O efeito concreto dependerá do trabalho do Google, das certificações, dos testes e da intenção de cada empresa em construir aplicativos acessíveis a esses recursos. Essa distância entre regra e produto merece a nossa atenção. Uma decisão vinculante cria a obrigação. Já a experiência na mão do usuário nasce quando interface, aplicativos e sistema trabalham juntos, sem degradar a segurança e o desempenho. Quando comparamos assistentes de inteligência artificial, normalmente olhamos uma caixa de texto. Qual deles escreve melhor? Qual erra menos? Qual raciocina com melhor clareza? E essas comparações continuam úteis aqui, mas observam apenas o serviço após a conversa iniciar. Já nos dispositivos móveis, a opção anterior pode ser decisiva para o resultado dessa resposta. Quem é chamado pelo botão de ativação? Quem escuta a palavra-chave? Quem recebe o contexto autorizado? Quem consegue agir nos aplicativos e continuar trabalhando com a tela apagada? A decisão da União Europeia expõe essa camada escondida. O desempenho de um assistente combina modelo, integração e acesso. Se a abertura produzir condições realmente equivalentes e efetivas de acesso, concorrentes poderão disputar os gestos do dia a dia do usuário, além das demonstrações dentro do próprio aplicativo. Ainda faltam implementação, testes e produtos reais. Até lá, a melhor pergunta para acompanhar essa história é concreta. Quando você pedir ajuda ao celular, quantos assistentes terão a chance real de aparecer?